Olá, eu sou o professor Carlos Kleber e esta é a disciplina Avaliação de Desempenho de Redes. O tema de hoje, variáveis aleatórias contínuas. Este é o nosso sumário. Nossos 3 objetivos de hoje: apresentar algumas das mais importantes variáveis aleatórias contínuas, explicar importantes conceitos estatísticos relacionados a variáveis aleatórias e, por último, ressaltar a importância do emprego de variáveis aleatórias na avaliação de desempenho. Então, definição de variáveis aleatórias. Então, nós temos aí variável aleatória, na verdade, uma função que faz um mapeamento, conforme está sendo mostrado. Uma variável aleatória, então, uma regra que atribui valores numéricos aos resultados possíveis de um experimento. O termo variável aleatória é, na verdade, impreciso ou impróprio. O conjunto de todos os valores assumidos por x, denominado imagem de x, será então um subconjunto do conjunto de todos os números reais R. Tipos de variáveis aleatórias. Nós temos aquelas que são discretas e aquelas que são contínuas. A discreta assume valores de um conjunto de números discretos e, portanto, sua imagem é finita ou contável. É definida em valores específicos. Pode-se calcular a probabilidade de um S específico pertencente a S grande. E a contínua assume um número infinito de valores possíveis. Não é definida em valores específicos. Em vez disso, é definida em um intervalo de valores de S pequeno pertencentes a S grande. Assim, a probabilidade de observar qualquer valor específico S pequeno pertencente a S grande é igual a zero. Aí está um pequeno exemplo da discreta. O exemplo tradicional de jogar uma moeda e observar os valores, cara ou coroa, desprezando, claro, o evento da moeda ficar em pé. E a contínua? Um cenário do experimento que considera uma estação de metrô, onde os trens passam com intervalos iguais. Uma pessoa entra na estação e observamos quando chega o próximo trem. Se ter o intervalo de tempo entre 2 trens consecutivos, temos então para o nosso experimento. O espaço amostral S grande é o intervalo de 0 a t. Ou seja, todos os valores dentro deste intervalo são resultados possíveis. Observe que o espaço amostral é incontável ou não numerável. Dado que uma pessoa entra na estação, a variável aleatória x calcula o tempo que decorre até a chegada do próximo trem. A probabilidade de x é calculada da seguinte forma: probabilidade de x menor ou igual que x pequeno, onde x grande atribui um número real a cada ponto amostral S pequeno pertencente a S grande. De modo que para cada número real x pequeno, o conjunto de pontos amostrais S, tal que x de S menor ou igual a x pequeno, é um evento ao qual pode ser atribuído uma probabilidade. Variáveis aleatórias contínuas, que é o nosso foco, o foco deste módulo. Começamos então com 2 conceitos importantes e que são semelhantes ao caso da variável aleatória discreta, conforme já vimos. A função de distribuição cumulativa, ou seja, p de x menor ou igual que x, é isso que eu quero calcular com a distribuição cumulativa. E ainda a definição de uma função, que agora será uma função de densidade de probabilidade, conforme está expresso aí no slide. F de x, ou seja, o f grande, a distribuição termina sendo a integral da função de densidade. Estas propriedades são válidas e são bem intuitivas. Ao contrário da CDF de uma variável aleatória discreta, que cresce apenas por saltos,
A CDF de uma variável aleatória contínua cresce continuamente, ou seja, não tem saltos. Portanto, a probabilidade associada a um valor discreto é zero se nós estivermos tratando de variáveis aleatórias contínuas. A probabilidade associada a variáveis aleatórias contínuas é definida sempre em um intervalo de valores. Abaixo vê-se a relação entre a CDF e a PDF. Vamos agora examinar as definições teóricas dessas 6 variáveis aleatórias contínuas. A uniforme diz-se que uma variável aleatória x tem distribuição uniforme ou retangular ao longo do intervalo AB se sua função de densidade, f de x, é assim dada. Então vejam as ilustrações gráficas. Elas nos ajudam a entender esse mapeamento matemático. Como sempre, temos exemplos que são bem recomendáveis de serem feitos para que você possa fixar a teoria que está sendo apresentada. Veja também que existe um site que você pode consultar a origem do documento, de onde esse exercício foi retirado. Agora vemos a exponencial. Diz-se que uma variável aleatória x tem distribuição exponencial se sua função de densidade f de x é dada por esse mapeamento matemático, assim definido. Veja novamente as respectivas curvas gráficas que nos ajudam a entender este comportamento matemático. A distribuição exponencial é também denotada como distribuição exponencial negativa. É uma boa aproximação para os seguintes fenômenos: tempo entre duas chegadas sucessivas, tempo de serviço, tempo até falha ou de reparo e tempo de transmissão de uma mensagem. Esse parâmetro, o parâmetro lambda da distribuição, representa o inverso do tempo médio para a ocorrência de um evento, ou equivalentemente à taxa de chegada de eventos. A distribuição exponencial tem a propriedade de ser sem memória, Markov. A distribuição geométrica discreta possui esta mesma propriedade. A distribuição exponencial tem uma relação direta com a distribuição discreta de Poisson. Vejam esse resultado. Se o processo de chegada de jobs tem uma distribuição de Poisson, então o tempo entre chegadas dos jobs tem uma distribuição exponencial e vice-versa. Mais um exemplo para você fixar. Aí está a resolução. Hipoexponencial. Muitos processos na natureza podem ser divididos em R estágios sequenciais. Se o tempo gasto em cada estágio é independente e exponencialmente distribuído, então pode ser mostrado que o tempo total do processo é hipoexponencialmente distribuído. E aí estão as definições ou formulações matemáticas com as correspondentes curvas gráficas. Erlang. Muitos processos na natureza podem ser divididos em R estágios sequenciais, quando os R estágios têm distribuições exponenciais idênticas. A distribuição resultante é conhecida como Erlang de R estágios. É um caso especial da distribuição hipoexponencial que acabamos de ver, na qual o parâmetro lambda é o mesmo nos R estágios. A distribuição exponencial é um caso especial da distribuição Erlang com R igual a 1. Aí está a formulação matemática para Erlang. E a hiperexponencial. Vejam que o desenho mudou. Se um processo consiste de K fases alternativas, ou seja, durante qualquer experimento único, o processo passa por uma e apenas uma das fases alternativas, e essas fases têm distribuições exponenciais, então a distribuição geral resultante é
hiperexponencial. Aí está a formulação matemática. Normal Gauss. Essa distribuição é extremamente importante em aplicações estatísticas devido ao teorema do limite central, que veremos mais adiante. Aí nós temos a definição formal da variável aleatória x, quando esta tem uma distribuição normal. Veja que ela é definida em função de dois parâmetros, possui dois parâmetros, a média e o desvio padrão. E aí está um exemplo gráfico, que nos ajuda a entender um pouco o jeito da curva. Todavia, a função de distribuição f de x, diferentemente dos casos anteriores, não tem uma fórmula fechada. Daí as probabilidades relacionadas a distribuições normais são usualmente obtidas numericamente e registradas em tabelas especiais. Veja o link abaixo, onde nós encontramos um link para consultar esta tabela. Aí está a apresentação de algumas curvas comparativas, mostrando justamente a variação desse μ, que é essa média, e do desvio padrão, ou da variância, que é o sigma ao quadrado. Bom, então, quando nós temos um problema prático, o que a gente tem que fazer, na realidade, é aplicar esta formulação que está sendo mostrada e consultar a tabela. Se fizermos esse exercício, vamos entender bem esse mecanismo, ou seja, essa ideia de se primeiro transformar ela ou mapear ela através de uma formulação em normal, para em seguida consultar uma tabela. Está? Por favor, façam o exercício e verifiquem essa correspondência. É bem simples. Bom, aí está a notação. Uniforme, exponencial, hiperexponencial, Erlang, hiperexponencial e da normal. Agora nós temos mais três exemplos, a Pareto, Weibull e Gama. A Pareto, também conhecida como exponencial dupla, hiperbólica e lei de potência. Tem algumas aplicações inerentes a ela, como por exemplo, o tamanho de arquivo em servidor, número de bytes em rajadas. O Weibull, comportamentos on-off de um usuário web. E a Gama, que obtém-se pela distribuição de Erlang, considerando o número de fases não inteiro. Como estudo extra classe, deixo aí o estudo dessas três variáveis e aí uma boa fonte de consulta, o Trivet. Seguindo então, temos aí os teoremas limites. Alguns dos mais importantes resultados em teoria da probabilidade estão na forma de teoria de limites. A seguir apresentamos dois deles, e novamente com boas referências para o detalhamento maior. O primeiro é a lei dos grandes números. Então, o que nós temos é a consideração de um conjunto de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas com a média μ. Então, se isso ocorre, eu posso afirmar que esse somatório com média μ, então, o que eu tenho é, para a lei dos grandes números, a seguinte assertiva, que esse somatório dividido por n vai convergir para a média de cada uma das variáveis aleatórias consideradas no somatório. Para o limite central, eu tenho uma situação semelhante com um resultado também bem semelhante. Então, novamente, considerando o somatório de variáveis independentes e identicamente distribuídas, com esta média e variância, então o que a gente tem é que essa distribuição desse somatório vai tender a normal, quando esse n, ou seja, quando o número de variáveis crescer muito. Bom, alguns parâmetros estatísticos. A média, a famosa média, agora definida de uma forma mais matemática. A mediana e a moda. A mediana é aquela que separa, o conjunto de elementos ordenados pela metade, ou seja, em sua metade. Claro que se esse número for ímpar,
Então, você vai precisar realizar o somatório desses dois elementos intermediários e aí calcular essa média entre eles para que você tenha essa mediana. A moda, como sendo aquele elemento, né, que mais vezes se repete. A variância, que vai nos dar um grau de dispersão. O desvio padrão, que é a raiz quadrada, né, dessa variância. E aí alguma intuição, considerando gráficos. O coeficiente de variação. E exemplos que nos ajudam a fixar bem esses conhecimentos, essas apresentações ou definições teóricas. E como sempre, um site para você pesquisar, para poder aprofundar-se. Um novo exemplo, onde você tem essas definições de esperança, ou seja, da média, da variância, novamente com um site para você poder consultar a resolução. E alguns valores de parâmetros. Para Bernoulli, de forma bem sintética, a média, a esperança, a variância, o coeficiente, a binomial, a geométrica, Poisson, para a contínua, as mesmas grandezas, então termina funcionando como uma ótima síntese para consultar rapidamente quando estamos resolvendo algum problema. Hiperexponencial, normal, e algumas desigualdades. Então, a função de distribuição fornece uma caracterização completa de uma variável aleatória. E a probabilidade de qualquer evento relativo à variável aleatória pode ser determinada a partir dela. Quantidades como a média ou a variância fornecem uma quantidade limitada de informações sobre a variável aleatória. Mas pode ser possível obter aceitáveis aproximações nas probabilidades de vários eventos, mesmo com base em informações limitadas, utilizando as chamadas desigualdades de Markov e Chebyshev. Vamos dar uma olhada. Então está aí. Se eu não sei qual é a distribuição, mas se você me diz, por exemplo, qual é essa média, está vendo ali o E de x, então eu posso ter alguma ideia sobre essa probabilidade. Então essa é a desigualdade de Markov. Com esse mesmo pensamento, eu tenho agora a desigualdade de Chebyshev. Então veja, aqui é dado a esperança e a variância. Aí mais um problema matemático para nós podermos sempre aplicar esses conceitos que estamos aprendendo, tornando eles, eu diria, mais assimiláveis. E a síntese final. Este módulo apresentou brevemente o tema variáveis aleatórias contínuas. O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de avaliações de desempenho de redes. Esses slides, para que você reveja eles com calma, estão nesse sítio público. E claro, sempre tem uma lista de exercícios para você praticar. O Moodle abrirá com atividade tempestivamente. Aí estão as referências que devem ser sempre consultadas, conforme vocês observaram nos exercícios, estão sempre sendo indicadas para permitir um aprofundamento do seu estudo. Juntos somos melhores. Obrigado e até a próxima oportunidade.